Eu sou a Denise, aluna do Polo Sombrio Santa Catarina pela Uninter, do curso Licenciatura em Letras. Este é meu estágio de extensão do estágio híbrido com o tema ferramentas tecnológicas como recurso de língua portuguesa. Meu RU é 1733462 e esta é a parte 1. Em breve estará disponível a parte 2. Vamos começar? Figura de linguagem. Esta é a parte 1 do primeiro vídeo, que iremos ver sobre figura de linguagem. Conceitos. O que é? São também chamadas de figura de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior destaque à comunicação e deixá-la mais bonita. Dependendo da sua função, elas podem ser classificação, figuras de palavras ou semânticas. Elas estão associadas ao significado das palavras. Exemplos: a metáfora, a comparação, a metonímia, a catacrese, a sinestesia e a perífrase. Figura de pensamento. Trabalha com a combinação de ideias e pensamento. Exemplo: hipérbole, eufemismo, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe. Figura de sintaxe ou construção. Interferem na estrutura gramatical da frase. Exemplos: elipse, zeugma, hipélto, polissindeto, assindeto, anacoluto, pleonasmo, tilepse, anáfora. Figura de som ou harmonia. Estão associadas às sonoridades das palavras. Como o nome já disse, é sobre som. Exemplos: aliteração, assonância e onomatopeia. Deixo aqui as referências sobre os artigos pesquisados. Bom, essa foi a parte 1 do vídeo. Em breve estará disponível a parte 2. Este vídeo é a continuação do vídeo anterior sobre o curso de extensão com a temática ferramentas tecnológicas como recurso de língua portuguesa. Meu RU é 1733462. Eu sou Denise e nesta aula iremos ver sobre figuras de linguagem. Principais figuras de linguagem. Vamos ver quais são? Essa é a parte 2 do vídeo 1. Primeira, sinestesia. O que é? Sinestesia é a presença de sentidos humanos como olfato, visão, tato, audição. Exemplo: ela sentiu um sabor frio da derrota. A luz crua da madrugada invadiu meu quarto. Perífrase. A perífrase substitui um nome por uma expressão maior. Por exemplo, o rei do futebol chegou. Ali temos uma perífrase. Catacrese. A catacrese designa um conceito ou parte de objeto ou nomeia uma ação. Exemplo: o pé da mesa estava quebrado. A cabeça de Alice está cara. Metonímia. A metonímia é a troca de um termo pelo outro. Por exemplo, eu tomei um copo de água mais cedo. Exemplo 2. Li Machado de Assis a vida toda. Ali, trocou pela obra que leu Machado de Assis. 5. Metáfora. É o sentido da figurado, ou seja, conotativo. Exemplo: meu coração é um balde. Maria é o sol do meu dia. Gradação é a sequência de ideias em uma frase. Exemplo: ela parou, andou, correu. Ali, parou, andou, correu, uma sequência de ideias.
Prosopopéia é uma personificação que humaniza os seres, indicando uma ação que só cabe ao ser humano. Por exemplo, as janelas olham pessoas. Hipérbole apresenta a ideia de exagero. Estava morrendo de fome. Eufemismo. O eufemismo é para suavizar palavras ou expressões pesadas, difíceis, tornando-se a frase mais suave. Exemplo: ele não cumpriu com a palavra que igual mentiu. Ironia. Querer dizer o oposto, ou seja, ao contrário do que se pretende. Exemplo: que educado, nem cumprimentou ninguém. Exemplo 2. Fale mais alto que na esquina não ouço. Antítese. Apresenta antônimo, ideia oposta, ou nas palavras. Exemplo: eu vi a cara da morte, e ela estava viva. Os jardins têm vida e morte. Anáfora. Consiste na repetição de palavras no início das frases. Exemplo: amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, não se sente. É agotamento descontente. A frase do Camões. Pleonasmos é quando a frase apresenta redundância, algo lógico. Exemplo: ela subiu para cima agora mesmo. Ali temos o pleonasmo, porque não, subir para cima é a mesma coisa que subir. Porque cima já é para cima. Vi com meus próprios olhos. Análogo. Termo isolado da frase. Termo isolado da frase, normalmente separado por vírgula. Exemplo: eu, você, me beijaria? Silipse. Silipse é concordância feita com, não com a palavra, mas com a ideia de que ela expressa. Pode ser de gênero, de número, de pessoa. De gênero. São Paulo é poluída, que está no lugar de cidade. De número, os últimos glorificou a literatura, a obra, a multidão aplaudiram com fervor o grupo. De pessoa. Todos estávamos nervosos na festa, igual nós. Por esse dedo. Repetição da conjunção na frase ocorre principalmente com a conjunção e. Exemplo: ela saiu e trabalhou e viajou mais tarde. Arensindeto. Arensindeto quer dizer não tem repetição no conectivo no período. Ela saiu, trabalhou e viajou mais tarde. Zeugma é quando a vírgula substitui um termo já citado na frase. Ela come pizza, eu carne, comer. Outro exemplo: ele prefere cinema, eu teatro, preferir. Elipse. Omissão de um termo. Na sala, apenas 4 convidados. Assonância. Repetição de sons vocálicos formando uma rima muito comum em músicas, versos, provérbios. Exemplo: berro pelo terro, pelo tecerro. Note ali que as palavras terminam em rima. Alteração. Repetição de sons consonantais, formando um trava-línguas. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Comparação. Comparação, como o nome próprio já diz, é para comparar seres, ações ou objetos. Exemplo: ela é como a mãe. Hipérbole indica a inversão dos termos da fração na frase. Deslocamento entre a estrutura frasal. Exemplo: correm pelo parque as crianças da rua. Aqui a frase ficou ao contrário. Deixo aqui as referências dos artigos. Bom, essa foi a parte 2 do vídeo, que é a continuação do vídeo 1. Me acompanhe nos próximos vídeos. Este vídeo é o vídeo 3, que é a continuação do curso de extensão com a temática Ferramentas Tecnológicas como Recurso de Língua Portuguesa. Bom, neste vídeo iremos falar sobre fluido de linguagem. Este aplicativo é só perguntas. Vamos ver agora fluido de linguagem.
aqui gerar perguntas. Aqui na questão, o peito dos pés de Pedro é preto. O que seria aqui? Um zeugma, pleonasmo, aliteração ou elipse? Seria uma aliteração. Entrar para dentro é uma aliteração, metonímia, ironia ou pleonasmo. Tic-tac, o barulho do relógio, é uma antítese, prosopopeia, onomatopeia ou metonímia. Ela teve uma grande ideia e arruinou a viagem. É uma catacrese, policindeto, ironia ou onomatopeia. Já expliquei milhões de vezes. É uma sinestesia, hipérbole ou eufemismo, ou pleonasmo. Quem fere com ferro será ferido. Comparação é uma ironia, uma aliteração ou metáfora. Tipo, alguém caindo na água é uma hipérbole, eufemismo, onomatopeia ou pleonasmo. Ding-dong, o som de uma campainha é um pleonasmo, aliteração, onomatopeia ou ironia. O menino quebrou o braço da cadeira. É uma catacrese, eufemismo, sinestesia ou perífrase. Vários brasileiros vivem sem teto. É uma comparação, onomatopeia, hipérbole ou metonímia. Cri-cri é o som que emite o grilo. Pleonasmo é uma metonímia, onomatopeia ou sinestesia. Quem come com ferro será ferido. É uma metonímia, ironia, anacoluto ou aliteração. Seria uma aliteração. Tudo sem Deus é nada. É uma metonímia, ironia, aliteração ou antítese. Meus amigos adoram a praia. Eu também. É uma onomatopeia, um zeugma, metáfora ou ironia. Atribui características humanas a seres inanimados. É uma sinestesia, um pleonasmo ou prosopopeia, ou elipse. É uma omissão de um termo que fica subentendido no contexto. É uma elipse, pleonasmo, metonímia ou ironia. O emprego de uma palavra com significado de outra é pleonasmo, prosopopeia, metáfora ou anacoluto. Eu gosto de morango e de melancia também. É uma anestesia, anacoluto, hipérbole ou zeugma. Adoro acordar cedo para pegar fila para comprar pão. É uma ironia, antítese, zeugma ou pleonasmo. Estou morrendo de sede é hipérbole, prosopopeia, zeugma ou pleonasmo. Bom, este foi a parte 3 do vídeo, que é sobre exercícios sobre figuras de linguagem. Me acompanhe nos próximos vídeos. Este é o vídeo 4, que é a continuação do curso de extensão com foco em figuras de linguagem que foi falado na aula anterior. Bom, este plano de aula para o nono ano, língua portuguesa,
com o ensino fundamental dos anos finais. Objetivo: esclarecer o conceito de linguagem, o que é e suas classificações, recursos, celular, folhas com poema impresso, caderno, objetivo de aprendizagem, conhecer as figuras de linguagem e fazer as classificações. Atividade: ler o poema Círculo Vicioso, Machado de Assis, identificar no poema as figuras de linguagem que encontrar. Usar o aplicativo Só Perguntas e responder as questões objetivas sobre figuras de linguagem no caderno. Avaliação: como avaliação será avaliada participação, desempenho e escrever no poema no caderno as figuras de linguagem encontrar no poema. Este é o poema Círculo Vicioso, como foi falado anteriormente. Vamos à leitura. Parando no ar, gemia, inquieto o vagalume. Quem me dera que fosse aquela loura estrela, que arde no oceano azul como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, puderes eu copiar o transparente lume, que entre grega, coluna, a gótica janela, contemplou suspirosa a fronte amada bela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade imortal, a que toda a lua resume. Mas o sol inclinado a rútila capela, peça-me esta brilhante auréola e de nume, esfame este azul e de medida umbela, porque não nasci eu, simples vagalume. Este poema está a referência abaixo no site. Aqui o aplicativo Só Perguntas, que tem uma. Vamos procurar figuras de linguagem. Gerar perguntas. As frases, as questões. Consiste na reprodução de imitação de som ou na voz natural dos seres. Onomatopeia, ironia, é um zeugma ou catacrese. Ele tinha uma inteligência bastante limitada. É um zeugma, eufemismo, sinestesia ou pleonasmo. Crianças com influência para elas, onomatopeia, ortopeia, zeugma ou nacoluto. A manga da camisa é vermelha, catacrese, hipérbole, elipse ou metáfora. O carro dele é raro no trem-bala, hipérbole, pleonasmo, comparação ou metáfora. Já expliquei milhões de vezes, hipérbole, assindeto, perífrase ou eufemismo. Seria hipérbole porque é um exagero. Meu vizinho ouvi dizer que está muito doente. Anacoluto, elipse, zeugma, pleonasmo. Respeitando a condição entre as orações. Onomatopeia, metonímia, plurissindeto, anacoluto. Plurissindeto seria a resposta. Meus amigos adoram praia, eu também. Hipérbole, anacoluto, zeugma ou elipse. Puxe a porta para fora. Pleonasmo, zeugma, catacrese, assindeto. Pleonasmo, porque está repetindo. Bom, este foi o plano de aula sobre o aplicativo Só Perguntas com foco em figuras de linguagem. Obrigada. Este vídeo é o vídeo 5, que é a continuação do curso de extensão com a temática ferramentas tecnológicas como recurso de língua portuguesa. Nesta aula, iremos ver sobre o texto dissertativo e comentativo, a redação. Vamos ver. A redação deve conter título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Primeiramente, o título deve conter
O título muitas vezes é uma incógnita, pois, dependendo do tipo de prova e o tema, pode derivar de um tema livre ou pode ser baseado em textos pré-anunciados. O que deve ser evitado é um título que não tenha coerência com o tema e contexto que será escrito. Introdução é uma porta de entrada da redação, onde vai despertar o leitor o desejo de continuar lendo. Para isso, deve ser uma linguagem objetiva e aplicar as ideias e a tese que será trabalhada no desenvolvimento. Geralmente tem um parágrafo e no máximo 5 linhas. Desenvolvimento é a parte onde se explica a folha detalhada, de forma detalhada. Desenvolvimento é a parte onde se explica de forma detalhada a tese que foi apresentada na introdução. O desenvolvimento pode conter citações, lembrando que elas devem ser de forma contextualizada, evitando fugir do assunto e mantendo os elementos mencionados. Normalmente possui 2 parágrafos. Conclusão como o nome já diz, é para concluir a redação. É nesse momento que são apresentados a solução para os problemas que foram trabalhados no desenvolvimento. Elementos de coesão. Os elementos de coesão é fundamental na redação a apresentação de ideias claras e objetivas. E para se alcançar isso, as fases devem estar bem articuladas. Essa articulação chama-se coesão textual. Os elementos de coesão promovem o encadeamento de ideias. Por exemplo, frase B retoma elementos da frase A. Parágrafo B refere-se à formação do parágrafo A. Assim, o texto tem um encaminhamento lógico, pois mantém o eixo temático. Mas, na hora de escrever, difícil mesmo é lembrar de todas as possibilidades ou evitar a repetição dos meios conectivos. Elementos de uma redação dissertativa. Para que o texto seja atrativo para quem vai ler, é de extrema importância que não seja um mar de frases soltas e sem conexões. Para evitar esse problema, é preciso ter coesão e coerência. Coesão e coerência são elementos indispensáveis de uma redação. Por serem parecidos, são confundidos muitas vezes. Vamos ver o que significa. Coesão. O que é coesão? Coesão é a respeito de ordem sequencial, envolvendo harmonia entre as frases e parágrafos do texto. A coesão estabelece vínculos entre as partes de um texto, de forma que tenha a nortear o leitor em uma sequência lógica dos fatos apresentados. Para que seja ordem lógica possa acontecer, é necessário ter o uso de elementos linguísticos que vão auxiliar nesse processo. Esses elementos são pronomes, advérbios, conjunções, artigos e proposições. Os elementos são chamados de conectivos, esses que, além de possuírem função de ligar essas frases, quando aplicadas de forma correta, também dão mais versatilidade ao texto. Coerência. A coerência significa a lógica que o texto possui. Mesmo que seja um texto bem escrito, com normas gramaticais bem aplicadas, ainda assim é preciso ter que as ideias, assim aplicadas, sejam lógicas. Mas para isso aconteça, é necessário que o texto venha possuir alguns princípios. Vamos ver. Princípio de tautologia, evitar repetições das palavras. Princípio da contradição, evitar ideias que se contradizem. Princípios de objetividade, ser sempre objetivo e evitar prolixicidade. Princípio de relevância, expor sempre o que é potencial.
Os elementos de coesão e alguns negativos. Coloquei aqui os principais. Vamos ver. Prioridade e relevância. Pode-se usar o primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, em princípio, primeiramente, acima de tudo, principalmente, primordialmente, sobretudo. Esses princípios são como relevância, para dar mais destaque. Tempo, frequência, ordem, sucessão, anterioridade, posteridade, são eles. Então, enfim, logo, depois, imediatamente, logo após, a princípio, no momento em que, pouco antes, pouco depois, anteriormente, posteriormente, em seguida, afinal, por fim, finalmente, agora, atualmente. Hoje, frequentemente, constantemente, às vezes, eventualmente, por vezes, ocasionalmente, sempre, raramente, não raro, ao mesmo tempo, simultaneamente, sempre, raramente, não raro, ao mesmo tempo. Nesse meio tempo, nesse ato, enquanto, quando, antes que, depois que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, mal, nem sabe, enfim. Semelhança, comparação, comunidade. São usados igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, similarmente, analogicamente, por analogia, de maneira idêntica, conformidade, de acordo com, segundo, conforme, sob o mesmo ponto de vista, tal qual, tanto quanto, assim como condição e hipótese temos, se caso, eventualmente, desde que, ainda que, de dúvida, talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá, quem sabe é, provavelmente, provável, não, é certo que. De certeza, de ênfase, de certo, por certo, certamente, inquestionavelmente, sem dúvida, negavelmente, com certeza. Condição. Se caso, eventualmente, desde que, ainda que. De dúvida, talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá, quem sabe, é provável que, não é certo, se que. Surpresa, imprevisto. De súbito, inesperadamente, subitamente, de repente, surpreendentemente. Esclarecimento. Por exemplo, só para ilustrar, só para exemplificar, isto é, quer dizer, em outras palavras, ou por outra, a saber, ou seja, aliás. De intenção, finalidade, com de que a fim de, com propósito, com a finalidade, com para que, a fim que, para como. De lugar, proximidade, distância. Perto de, próximo a, junto a, de, dentro, fora. Mais adiante, aqui, além, acolá, ali, este, esta, isto, esse, essa. Isso, aquele, aquela, aquilo e ante e a. De resumo, recapitulação e conclusão. Pode ser em suma, em síntese, em conclusão. Enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, deste modo, logo, pois, entre vírgulas, desse arte, assim sendo. Propósito, intenção, finalidade, com o fim de, a fim de, com o propósito de, a finalidade de, com o intuito, para que, a fim de que, para como.
de contraste, oposição, restrição, ressalva. São, pelo contrário, em contraste, ressalvo, com, salvo, exceto, menos, mas, contudo, todavia, entretanto, no entanto. De ressalva, embora, apesar de, ainda que, mesmo que, posto que, conquanto, se bem que, por mais menos que, só que, ao passo que. De ideias alternativas, ou, quer, ora, seja já, nem, proporcionalidade. A proporção de, à medida que, ao passo que, quanto mais, quanto menos. Bom, este foi o vídeo 5. Me acompanhe no próximo vídeo. Este é o vídeo 6, que é a continuação do vídeo anterior sobre redação. Vamos ver nessa aula o aplicativo Redação Expert. Aqui temos o aplicativo para auxiliar na redação. Aqui temos iniciar conceitos básicos do texto dissertativo comentativo. O que é? Tem como objetivo defender uma ideia por meio de argumentos e explicações. O seu foco central reside na informação de opinião do leitor, ou seja, por tentar convencer ou persuadir o interlocutor da mensagem, sendo assim argumentativo. No Enem, este é o tipo de texto pedido aos participantes e os temas rondam em questões sobre política, social, científica ou cultural. Como produzir? As etapas para a produção de uma dissertação argumentativa são: entender o problema. 2. Definir teses e argumentos. 3. Escrever a introdução. 4. Escrever desenvolvimento. 5. Escrever conclusão. Vamos ver de forma objetiva como concluir as etapas? Venha comigo. Problema. Em um primeiro momento, busque seu problema, ou seja, os fatos sobre o tema pretendido. Portanto, faça um rascunho de todas as suas ideias acerca do problema, pois isso facilitará muito a sua vida na hora de escrever o texto. A seguir, algumas perguntas podem te ajudar a entender o que está propondo. São elas: qual é a causa do problema? Por que esse problema persiste? Quais são as consequências desse problema? Tese e argumentos. Em seguida, é necessário elaborar a tese, que é a ideia central, ou resumo do texto que está escrito. Definir a tese logo no início é de extrema importância, pois ela é seu posicionamento crítico acerca do tema discutido. Ademais, evite a ter a ideia do senso comum. Lembre-se que o entendimento dos problemas e a formulação da tese devem ser feitos antes mesmo da elaboração do texto. Com essas duas etapas feitas, ficará mais fácil elaborar a argumentação. Tese e argumentos. É importante buscar uma verdade pessoal ou juízo de valor sobre o assunto abordado. Dessa forma, a argumentação será reforçada. Porém, lembre-se que a dissertação argumentativa tem caráter impessoal, ou seja, deve ocorrer afastamento ao autor-leitor, motivo pelo qual a primeira pessoa do singular, o eu, não deve ser usada. E também a pessoa do plural, o nós, também deve ser evitado. Portanto, nunca use funcionamentos como, por exemplo, ou eu acho que, ou na minha opinião.
Tese e argumentos. Alguns dos pontos mais importantes do texto dissertativo contativo são a exposição, clareza e organização dos argumentos. Logo, para assegurar a validade de sua opinião, é importante selecionar provas, exemplos e fatos sobre o assunto. Toda referência que estiver alinhada com o tema em questão reforçará o argumento. Continuando, introdução. A introdução é onde você apresenta a ideia que será trabalhada e explicada ao longo do texto, portanto, seja direto e objetivo. Lembre-se de inserir na introdução a linha de raciocínio que o restante do texto seguirá. Sendo assim, será mais fácil convencer o leitor com seus argumentos. Não esqueça de citar o tema principal ainda nas primeiras linhas. Desenvolvimento. Para construir o desenvolvimento, você deve ter uma ideia do que vai propor ou refutar. Logo, comece escrevendo uma forma objetiva o que você vai defender ou contradizer ao longo do parágrafo. Certifique-se de que os argumentos estão bem elaborados e interligados para que haja coerência textual. Também é possível adicionar citações ou alusões para enriquecer o ponto de vista crítico transmitido ao leitor, mas é importante que seja atento ao alinhamento da referência com o que já havia sendo discutido e com o tema da redação. Explore elementos de socioculturais para formar uma argumentação interessante e persuasiva. Desse modo, você considerará a banca com seu texto. Como históricos. Conclusão. Conclusão deve conter proposta de resolução do problema proposto, devendo transmitir uma mensagem coerente com os direitos humanos, a qual deve ser otimista para o futuro ou com advertências, caso as atitudes propostas não sejam tomadas. É obrigatório que a conclusão possua uma proposta de intervenção. A proposta de intervenção é basicamente a solução para o problema proposto. Portanto, é recomendável retomar a tese, que é a ideia principal, ou finalizar com uma dedução. Por exemplo, portanto, faz necessário que apresentar a síntese da discussão e, por fim, expor a proposta de solução como ação, o que fazer, agente, quem é fazer, ou o meio, como fazer, finalidade, para que fazer, e detalhamento de um dos elementos anteriormente citados. Aqui está a estrutura da redação, que é um esquema. Deve conter introdução, um parágrafo de apresentação, depois contextualização, tese, argumentos ou encaminhamento. Desenvolvimento, 2 ou 3 parágrafos. Normalmente se usam 2. Argumento 1, argumento 2. Pois o 3 é opcional. Conclusão. É o parágrafo de conclusão para, como o nome já diz, é para concluir. Aí temos retomada da tese, proposta de intervenção. Aqui temos algumas questões sobre o que é tese. Primeira, dentre as alternativas abaixo, escolha a que melhor define o que é tese. A tese é posicionamento imparcial acerca do tema discutido. A tese é a proposta de intervenção para solucionar o problema. A tese é posicionamento crítico ou ideia central acerca do tema discutido. A tese não faz parte do processo de criação da redação dissertativa argumentativa, ou nenhuma. Seria essa aqui a correta. A tese é posicionamento crítico ou ideia central acerca do tema discutido. Qual é a estrutura da redação dissertativa argumentativa? Primeira, tese, problema, intervenção. Introdução, problema e agente. Tema, argumento e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão.
introdução, desenvolvimento e conclusão, ou nenhuma. Seria esta aqui, introdução, desenvolvimento e conclusão. Qual é o foco central do texto dissertativo e comentativo? Disseminar dados científicos através de uma linguagem informativa, formar a opinião do leitor com argumentos e explicações, narrar problemas sociais em primeira pessoa, informar o leitor sobre autoridades ou nenhuma. Seria esta aqui, formar a opinião do leitor com argumentos e explicações. Dentre as notícias abaixo, escolha a que melhor demonstra uma opinião na redação dissertativa comentativa. Na minha opinião, o problema seria ser corrigido. Portanto, cabe a nós revertermos essa situação. É impossível corrigir esse problema. É inadmissível que o problema persista em uma sociedade democrática. Questão 5. Segundo as afirmações passadas à proposta de intervenção do texto dissertativo comentativo, os moldes do Enem devem conter agente, tema, tese e conclusão, ação, meio, tema e argumento, conclusão, meio, argumento e agente, ou ação, agente, meio, efeito e detalhamento, ou nenhuma. Seria esta aqui a resposta correta. Ação, agente, meio, efeito e detalhamento. Continuando, aqui em materiais, temos um banco de alusões, um banco de citações, de referências, de temas. Para ter uma ideia, vamos em temas. Os temas aqui, alguns exemplos sobre cultura, educação, Enem, juventude, meio ambiente, saúde, violência, tecnologia e sociedade. Aqui temos alguns temas e ali do lado o texto e a proposta. Como violência, a cultura da paz em posição à violência nas escolas, violência nos estádios, a violência obstétrica com reflexo da violência contra a mulher no Brasil, lixamento virtual, violência coletiva como forma de sanar a injustiça, a perspectiva social da violência urbana no Brasil, ou a persistência de violência contra a mulher na sociedade brasileira. Aqui um exemplo, temos o texto 1, que é o texto motivador, texto 1 e proposta. Vamos ler. Texto 1. Nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010, foram assassinadas no país acima de 9 mil mulheres, cerca de 43 mil só na última década. O número de mortes nesse período passou de 1.383 para 4.465, que representa um aumento de 230%, mais para triplicando o quantitativo de mulheres vítimas de assassinato no país. Aqui está a fonte, aqui a proposta. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos no longo dessa formação, redige um texto dissertativo comentativo em modalidade cita formal da língua portuguesa sobre o tema a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, apresentando a proposta de intervenção que respeite direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para diversos pontos de vista.
temos outros temas, vamos ver. Aqui em educação, os entraves da educação brasileira à distância durante a preparação escolar, o processo de prevenção e recuperação das situações de bullying no contexto escolar brasileiro, a reforma do ensino médio brasileiro e o papel da educação na sociedade contemporânea, evasão escolar no Brasil, educação alimentar e seus desafios na sociedade brasileira, homofobia no contexto escolar brasileiro, desafios da formação educacional de estudos no Brasil, precariedade do sistema educacional brasileiro, educação sexual e infância, e por último, escola sem partido e seus efeitos na educação brasileira. Aqui, ao abrir, aqui do lado, temos o texto 1, o texto 2 e o texto 3, e a proposta. Vamos ver. Texto 1. Com o coronavírus, redes de ensino enfrentam paralisação de aulas remotas. Além das aulas paralisadas, redes de ensino de São Paulo e Rio de Janeiro já aprovaram a contabilização das aulas online do ano letivo. Nas mais redes estaduais de ensino paralisaram nas suas aulas. A regra vale por 30 dias com possibilidade e grande chance de prorrogação. No Paraná, as aulas ficam suspensas por tempo indeterminado. Juntos, os 3 estados do Sul contabilizam 42 das 428 confirmações de contaminação por coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, com a contaminação no Sul, o cancelamento da rede pública estadual já foi decretado em todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. Para amenizar os atrasos nos calendários, o Ministério da Educação autorizou o uso de ferramentas à distância. As plataformas devem ser utilizadas em sua grande maioria pela rede privada de ensino, que há tempo se prepara para ter mais tecnologia dentro das salas de aula físicas. As ferramentas de aula à distância tendem a começar a ser usadas mesmo nas redes públicas, com o temor de que haja uma quarentena mais nova no Brasil, como vem acontecendo na Europa. Aqui temos a fonte. No texto 2, uma pesquisa divulgada em 2019 aponta que 58% dos domicílios no Brasil não têm acesso a computadores e 33% não dispõem à internet. Entre as classes mais baixas, o acesso ainda é mais restrito. A pesquisa foi feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. Entre agosto e dezembro de 2018, os dados apontam que nas redes rurais, nem mesmo as escolas têm acesso à rede mundial de computadores. 43% delas afirmam que o problema é a falta de infraestrutura para o sinal chegar aos locais mais remotos. Aqui, abre aspas. A gente gosta de dizer que as crianças convivem com a internet, com computadores, e que elas são leitadas na realidade virtual. Mas a gente esquece que as crianças são de classe média. As mais pobres não têm acesso fácil como a gente gosta de imaginar. Afirma Alexandre Santos, doutor em educação pela Universidade de São Paulo e coordenador do curso de pedagogia da Faculdade do Educador. Ele ressalta que, mesmo quando estão conectados, o acesso à internet é feito por meio de celular, que não é um instrumento mais adequado para acompanhar ou fazer as atividades da escola. Aqui também temos a fonte. Texto 3. A Unesco, braço das Nações Unidas para a Educação, tem olhado com atenção para a educação global com o fechamento de escolas. Os maiores prejudicados serão, inevitavelmente, meninos e meninas de famílias mais pobres.
Os riscos para a aprendizagem, a sociabilidade e a segurança das crianças. A medida pode ainda aprofundar as dificuldades na educação. A pobreza já é um dos fatores que mais contribuem para o fracasso no ensino. Em contextos sem escola, são os mais vulneráveis que têm menores oportunidades de aprendizagem em casa, como livros, atividades de lazer e pais que ajudam a criança a desenvolver. Muitos ainda dependem da escola para se alimentar adequadamente. A Prefeitura, por meio de Secretaria Municipal de Educação, quer combater a transmissão do coronavírus também com informação. Para isso, estudantes e professores do projeto Imprensa Jovem criaram materiais educativos. Alunos da Educação Municipal do Ensino Fundamental, Milton Teixeira do Jardim Beatriz, por exemplo, realizaram uma roda de conversa sobre o vírus e publicaram a Voz da Escola, canal de vídeos produzidos pela comunidade escolar. Já a EMF, Henrique Felipe da Costa, a Henricão no campus já contribuiu com um vídeo que, além de trazer informações, ensina como lavar bem as mãos. O projeto Imprensa Jovem está presente em 417 escolas municipais de São Paulo. Foi reconhecido intencionalmente com o Prêmio de Aprendizagem Criativa, concedido pela Unesco como referência global no evento Alfabetização Midiática e Informacional, realizada na Suécia ano passado. Esta iniciativa, implementada há 18 anos pelas políticas públicas e programas de educomunicação em São Paulo, alinhados à alfabetização midiática e informacional, levou a rede municipal de ser conhecida pelo Instituto de Tecnologia da MIT e a Unesco com a prática a ser replicada no mundo. Propósito de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redigir o texto dissertativo comentativo em modalidade estrita formal da língua portuguesa sobre o tema Os entraves da educação à distância durante a avaliação escolar, apresentando propostas de intervenção e respeite os direitos humanos. Selecione, organize e selecione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Aqui também temos banco de alusões sobre cultura, educação, juventude, política, meio ambiente, saúde, sociedade, tecnologia. Também temos aqui algumas redações que tiraram nota 1000.
Bom, esse foi o vídeo 6. A parte 6 do vídeo. Obrigada. Nesta aula, iremos ver sobre o texto administrativo aplicativo. Esta é a aula 7 e eu fiz para o plano de aula para o 9º ano, língua portuguesa, redação do ensino fundamental, anos finais. Primeiramente, vamos ver sobre os focos objetivos da aula, apresentar o conteúdo para a turma, explicar o que é a estrutura do texto administrativo, os conceitos, recursos, folhas de papel em branco para rascunho, celular e caderno, objetivo da aprendizagem, entender as características do texto digitativo comentativo, aprender a abrir o texto digitativo comentativo, atividade, aplicativo. A redação é Expert e em banco de temas, escolher um dos 8 temas. Ler os textos motivadores e produzir um texto alternativo, digitativo, coerente e coeso. Participação e desempenho. Com a avaliação será avaliada participação e desempenho. Este é o aplicativo sobre redação com ferramenta de auxílio. Aqui em materiais tem temas sobre educação, cultura, juventude, meio ambiente, saúde, violência, tecnologia e sociedade. Também podemos usar citações e alusões. Citações seriam aqui, mas é uma questão opcional. As citações. Bom, este foi o plano de aula sobre redação, sobre o aplicativo de redação Expert. Obrigada.